O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, Senhor, clamar pela graça e a misericórdia do Senhor, ó Deus, ao estudarmos, ó Deus, a Tua Palavra, que o Senhor, Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa nos fazer entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para falar conosco, ó Deus. E que, ó Deus, todo pensamento, ó Deus, seja cativo ao Senhor nesta noite, neste lugar, para que nós possamos, ó Deus, beber do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem sentar? Nós temos estudado um pouquinho esse versículo de João 3,16, onde vimos que a qualidade do amor de Deus falando conosco. Vimos também o que levou Deus a fazer o que Ele fez, nos amar de tal maneira, né, que desse o Seu Filho unigênito. Vimos também sobre a personalidade de Deus. E agora nós vamos ver sobre o Filho unigênito de Deus que foi dado. Nós vimos que Deus deu, e aquela implicação de Deus ter dado o Seu Filho nos levou a nos purificar, a nos perdoar os pecados, nos justifica diante de Deus, o fato de Deus ter dado Jesus, e nos torna aceitáveis na presença de Deus. E agora nós vamos ver quem é o Filho de Deus que foi dado, esse Filho unigênito. O que significa Filho unigênito de Deus? Existem muitas teorias, algumas na verdade, antibíblicas, sobre o que é Filho unigênito de Deus. E toda teoria falsa, errônea, tirada da Bíblia, vejam bem, eles pegam termos bíblicos, ideias bíblicas e criam uma teoria errônea, falsa, existem muitas por aí. Todas vêm do fato das pessoas não entenderem, não compreenderem bem o que está sendo dito. E aí eles tiram ideias mirabolantes, inventam coisas que a Bíblia não diz. E dos termos que tem criado confusão é exatamente esse termo aqui. O unigênito, Filho de Deus. No original, a palavra original que foi usada aqui é a palavra monogênes. É uma palavra grega, lógico, né? Nós já sabemos que o Novo Testamento está escrito em grego. E essa palavra que foi traduzida como unigênito é a palavra monogênes, que nós vamos ver qual é o significado dela. Ela é traduzida aqui como unigênito. A palavra unigênito na nossa língua portuguesa vem do latim unigenitus, né, que significa, a palavra unigênitos, ela significa aquele que é gerado ou nascido, o único que é gerado ou o único que é nascido. Então, essa palavra não expressa bem o Jesus unigênito do Pai, o monogenes, né, que é na língua grega. Mas eu vou explicar por quê. E daí que vem a confusão, é aí que está o problema quando se usa unigênito para Jesus. Por quê? Porque ela dá a ideia de uma geração de um filho que não existe, que é gerado, como um casal. O filho que é gerado pelo pai e a mãe, o primeiro filho gerado. Mas essa palavra não traduz o que Jesus é, porque Jesus não é gerado. Ele não é um filho nascido como Deus que eu estou falando, ele foi nascido como homem. E como homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, no corpo humano de Jesus. Mas ele já existia antes como Deus. E ele sempre existiu como Deus. Mas o que significa então o Filho unigênito do Pai? É o que nós vamos ver e entender nessa noite. Amém, irmãos? Em Hebreus 11, 17, se
se os irmãos quiserem abrir rapidamente, nós vamos ver um outro uso dessa palavra. Essa palavra, a mesma palavra monogenes, sendo usada em relação a uma outra pessoa. Hebreus 11, versículo 17. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Olha a palavra aí. Aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, a palavra unigênito aqui é a mesma que foi escrita lá que nós lemos em João 3,16. Monogene ou monogene, que é referindo-se a Jesus lá. Aqui está se referindo a Isaac. E nós precisamos entender, porque desses textos assim que são mal explicados, dessas palavras que são mal entendidas, ou melhor dizendo, é que surgem heresias. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, usam essa palavra unigênito para dizer que Jesus não é Deus, que ele é um ser especial, criado por Deus, único, mas foi criado por Deus. Ele nasceu, ele passou a existir em um determinado tempo. E daí eles dizem que Jesus então não é Deus, ele é quase Deus. É um semideus, mas não é Deus. Porque eles usam essa palavra para dizer isso. E aqui está se referindo a Isaque como o unigênito de Abraão. Se nós entendemos o unigênito como o primeiro filho gerado, a Bíblia estaria falando um erro aqui, falando uma mentira aqui. Por quê? Porque Isaque não é o primeiro filho de Abraão. Quem foi o primeiro filho de Abraão? Os irmãos sabem? O primeiro filho de Abraão, que ele teve com uma escrava, porque a esposa dele, Sara, era estéril. Ele teve um filho com uma escrava, que a mulher dele falou assim: olha, ela falou para ele isso, né? Falou: Deus tem feito promessas, que ia te dar filhos, ia nascer uma nação de ti, mas eu sou estéril, eu não posso te dar filhos. Então está aqui a minha escrava, Agar, e tenha filhos com ela, e o filho dela que nascer, eu vou receber como se fosse meu. Então Deus vai poder cumprir as promessas que ele te fez nesse filho. E aí nasceu um menino. Como é que é o nome dele? Ismael, que Ismael é o pai dos povos árabes. Eles são descendentes de Ismael. Então você vê que os árabes são irmãos dos judeus, dos israelitas, mas são inimigos por causa disso aqui, por causa desse acontecimento. Então o que aconteceu? Abraão teve um filho antes de Isaque. Então Isaque, no sentido de filho de Abraão, ele não é primogênito, não é unigênito. Só que o que aconteceu? Quando nasceu Ismael, Deus falou com ele assim: eu vou te abençoar, Abraão, mas não é com Ismael, porque a herança, a descendência sua vai ser de um filho seu com Sara. Então tem que ser um filho legítimo entre ele e Sara. Sara já estava com 90 anos e Abraão já tinha 100. E Sara diz, texto, que há muito tempo que ela já estava na menopausa. Ou seja, humanamente falando, impossível ter filhos. E aí Deus entrou, porque para Deus não há impossíveis, entrou, operou no ventre de Sara, e Sara teve um filho, e o nome dele é Isaque. Neste sentido, entre Abraão e Sara, Isaque é unigênito, porque não teve outro, e ele foi o único, primeiro e único, filho de Abraão e Sara. Então, nesse sentido, nós temos que entender esse texto aqui de Hebreus 11:17. Isaque é unigênito de Abraão, nesse sentido de filho de Sara, o filho da promessa, aquele através do qual todas as promessas de Deus feitas a Abraão seriam cumpridas. Nesse sentido, sim. E é nesse sentido que a Bíblia está falando. Então, se a gente pega o texto fora do contexto,
A gente pega uma ideia na Bíblia e analisa ele fora do ambiente correto, a gente vai interpretar erroneamente e podemos falar heresias, né? Aqui mesmo alguém poderia criticar e falar: a Bíblia aqui está falando mentira. Poderia alguém falar isso. Por quê? Porque Isaac não era o primeiro filho de Abraão. Mas nesse contexto que da promessa de Deus feita, de que de Abraão ia nascer um filho, é dele e de Sara, o filho legítimo de Abraão. Não que Ismael não fosse legítimo, mas não era em Ismael, o filho de Abraão com Agar, que tinha a promessa de Deus. A promessa de Deus era para o filho de Abraão com Sara. E nesse sentido, Isaac é sim o filho unigênito de Abraão, ou seja, o primeiro filho de Abraão e único, através do qual as promessas de Deus seriam dadas a nós, seres humanos, de uma maneira geral, porque a promessa de Deus a Abraão não era só para a nação que descenderia de Abraão, mas a todos os povos da terra. Então, nesse sentido, Isaac é um filho unigênito de Abraão. Então, voltando agora para o texto de João 3,16, onde diz que Jesus é o filho unigênito de Deus, em qual sentido que nós vamos aplicar a palavra monogênio ou monogênio do grego? É no sentido de que, assim como Isaac é filho único a palavra que eu usei anteriormente, o termo monogêneo significa filho único e autêntico de Abraão com Isaac, com Sara. Nesse sentido, de que Isaac é o filho único de Abraão com Sara, e único e autêntico, primeiro, né, que eu quero dizer, primeiro e autêntico filho. Nesse sentido, Jesus é o primeiro e único filho de Deus com relação à deidade. Não que ele tenha sido gerado como Isaac foi gerado por Abraão e Sara, mas Jesus é como o único filho de Deus, do tipo de Deus, tá? Com as mesmas características de Deus. Eu não sei se ficou complexo para os irmãos entenderem, mas eu vou explicar de novo. Assim como Isaac é o primeiro e único filho de Abraão com Sara, no sentido de ser gerado de Abraão e de Sara, e que vai, através do qual vem as promessas, Jesus é o primeiro e único filho de Deus, no sentido de não de ter sido gerado, porque Jesus não foi gerado, mas no sentido de que ele é a própria expressão de Deus. E como filho, não existe nenhum outro. Deus não tem nenhum outro filho como Jesus. Então Jesus é único, não gerado, porque a palavra monogênio ou monogênio não significa gerado, mas significa primeiro e único daquela espécie ou daquela qualidade. A palavra só é usada em sentido de gerado quando se trata de Isaac em relação a Abraão e Sara. Com relação a Jesus, a Deus, Jesus não pode ser dito como o primeiro e único gerado, porque Jesus não foi gerado. Mas onde que está na Bíblia que eu posso garantir de que Jesus não foi gerado? Se Isaac passou a existir depois de um determinado tempo, do casamento de Abraão com Sara, por que Jesus também não passou a existir depois de algum tempo, depois que Deus resolveu gerar um filho? Em primeiro lugar, que Deus não pode ser gerado. Mas tem isso na Bíblia? Tem. Vamos voltar lá em João, capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Versículos 1 em diante, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então aqui está dizendo que desde o princípio da eternidade, Jesus já estava com Deus. Então ele já existia, ele sempre existiu. Ele não passou a existir depois de um determinado tempo. Ele sempre existiu. E como ele sempre existiu, como ele já existia com Deus desde o início, nós entendemos que Jesus é o único Filho de Deus, da espécie, daquela categoria. Amém? Vamos ver também João 5,18. João capítulo 5, versículo 18. Aqui em João 5,18 acontece uma coisa interessante. Diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui mais uma vez a Bíblia afirma que Jesus era o próprio Deus. Ele se iguala a Deus. Tem outro texto também, João, que ele fala assim: eu e o Pai somos um. Então isso tudo confirma, prova que Jesus não foi gerado como os pais, pai e mãe, geram um filho. Jesus não foi gerado, ele sempre existiu. Ele sempre esteve com o Pai desde... A gente não pode falar desde o início de Deus, porque Deus não tem início. Deus sempre foi eterno, ele sempre existiu. Mas desde o princípio da criação de todas as coisas, Jesus já estava lá. Então ele não passou a existir. Ele não foi gerado nesse sentido de vir a existir enquanto ele não existia, como um homem, como um ser humano. Amém? Então aqui nós entendemos claramente isso. Que Jesus, quando estava no seu ministério, ele dizia, quando ele era condenado, ele era julgado pelos judeus, que ele estava violando o sábado. Por quê? Porque ele salvava pessoas dos seus pecados, ele curava pessoas no sábado. Então os fariseus falavam assim: olha, está vendo? Isso aí não pode ser de Deus, porque ele está violando o sábado. E o sábado não podia ser violado. Só que os judeus entendiam errado. Eles achavam que no sábado não se podia fazer nenhum bem. Mas Jesus falou: espera aí, quando vocês, que são maus, tem um animal que cai num buraco, no sábado vocês não vão lá tirar ele do buraco? Vão. Então eles se permitiam fazer isso no sábado. Ele falou assim: então como que eu não posso salvar, livrar uma pessoa das garras de Satanás no dia do sábado? Então ele curava pessoas, tirava pessoas dos seus pecados, das suas doenças, enfermidades no sábado. Mas para os fariseus, para os judeus, isso aí era uma violação. Então eles queriam matar Jesus, estavam sempre procurando a oportunidade para matar Jesus, porque diziam que Jesus estava violando a lei. E uma das coisas que eles queriam muito era porque Jesus se dizia igual a Deus. Ele se dizia ser Deus. Então isso aí prova que os judeus naquela época entendiam bem isso. Esse termo de que Jesus não foi gerado, não foi nascido, mas, como Deus, eu estou falando, né? Mas nós vamos ver aqui que depois ele nasce como homem. Mas como Deus, ele sempre existiu, porque ele existia desde a eternidade já com Deus. Em Efésios 1:5, Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse texto aqui prova que Jesus é o único Filho de Deus da espécie de próprio Deus, o único Filho de Deus do tipo de Deus. Por quê? Porque o texto diz também que nós somos filhos de Deus, nós que cremos em Jesus. O próprio João 1,12 fala que aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Mas de que maneira nós somos filhos de Deus?
Aí está dizendo, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Então, como que nós, cristãos, somos recebidos na família de Deus? Por meio da adoção. E todos nós entendemos bem o que é uma adoção, não é? Aqueles que têm seus filhos próprios, filhos de sangue, entendem muito bem que se você recebe uma outra criança, mesmo não seja criança, uma outra pessoa, e você o adota, ele passa a ser seu filho com todos os direitos, como se fosse um filho de sangue. Inclusive a herança, não é? Passa a ter todos os direitos de filho. Isso é pela adoção. Então esse termo adoção é aplicado a nós, cristãos, a nós que cremos em Jesus. Nós somos recebidos por Deus como filhos. Mas somos filhos legítimos de Deus, ou seja, filhos naturais de Deus? Não, somos adotados por Deus. Então nós somos adotados. E vamos abrir também Romanos 8:15. Romanos 8, versículo 15. Aqui ele está falando para nós cristãos. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Romanos 8:15. Todos acharam aí? Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então nós, cristãos, quando citamos Jesus, eu já expliquei isso aqui, nós recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito que vem habitar em nós é o próprio Deus que vem habitar em nós. Esse Espírito é o Espírito de adoção. É com esse Espírito que Deus sela, coloca um selo em cada um de nós que recebemos Jesus como Salvador e Senhor. E através desse Espírito nós podemos chamar Deus de Papai. É o Espírito de adoção. Então Jesus é o único Filho de Deus. Aí vem o significado da palavra monogênito, que foi traduzido aqui como unigênito. Não no sentido de que ele foi gerado, mas ele é o único Filho de Deus, primeiro e único da espécie, ou seja, ele é da própria essência de Deus. Então, Jesus, quando se manifesta na terra, é o Deus que já existia, que sempre existiu, que entra num corpo humano. E aí a gente vai agora para Lucas, capítulo 2. Para a gente entender como é que foi que aconteceu isso. Lucas capítulo 2. Desculpa, não é o 2, é o capítulo 1. Hoje a gente está falando já do nascimento, mas nós precisamos antes entender como foi que aconteceu que o anjo veio falar com Maria. A partir do versículo 26, Lucas 1, 26, fala assim, olha: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Desposada significa prometida em casamento. Eles ainda não eram casados, estavam noivos. Ela era prometida em casamento a José. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vejam bem agora o que Maria fala com o anjo. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Como será isto? Por que ela faz essa pergunta? Ela mesma explica, olha só: pois eu não tenho relação com homem algum. Como será isso? O anjo chega para ela e fala: Maria, não temos, você foi escolhida para ser aquela que vai dar a luz ao Filho de Deus. Então, quando ele fala que dará a luz ao Filho de Deus, ele está falando sobre Jesus, que já existe lá no céu como Deus, que vai nascer aqui nessa terra como homem. Ele já existe como Deus, vai nascer como homem. E aí, imediatamente, clica na cabeça dela. Ela fala: como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Ela ainda não era casada com José, estava apenas prometida em casamento. Ela ainda era virgem. Aí ela fala: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti, quem? O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele já era Filho de Deus lá do céu, porque era o próprio Deus, e agora ele nasce como homem aqui, gerado através de um milagre no ventre de uma virgem. Não houve uma concepção natural de uma criança. Foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria, a envolveu com a sua sombra. Nós lemos isso, mas não entendemos como é que é isso, né? Ele a envolve, ou seja, eu imagino o Espírito Santo envolvendo completamente Maria, de corpo e alma, espírito, envolvendo ela completamente. E aí, no ventre dela, de uma virgem, é gerada uma criança. Um milagre. Por que tinha que ser assim? Porque essa promessa foi feita lá em Gênesis 3,15, de que uma semente da mulher ia nascer uma criança, e essa criança ia esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo, vencendo o problema do pecado, resolvendo o problema do pecado. Desde o dia em que a serpente ouviu aquela mensagem da boca do próprio Deus, ele perseguia todas as virgens de Israel, todas as mocinhas em Israel que nasciam, ele perseguia. E as crianças também. Por quê? Porque ele sabia que a qualquer momento iria nascer, o Filho do próprio Deus ia nascer, para destruir, esmagar a cabeça dele, destruindo assim a obra maligna de Satanás. E aí, Maria entendeu completamente, não foi? E aí o anjo dá para ela uma referência, fala assim: olha, Isabel era prima de Maria, mas era já também uma mulher que já tinha passado da época de ter filhos. Mas no capítulo 1, no início, aí a gente, se vocês lerem depois, vocês vão entender o que aconteceu com Isabel. Ela também teve um filho, esse normal, do seu marido mesmo, e esse menino se tornou o profeta João Batista. João Batista, sim. Que ele veio para como precursor de Jesus, né? Ele nasceu antes, mais ou menos uns 6 meses antes de Jesus. Então ele veio para ser um profeta e anunciar que Jesus viria como Salvador. Então, o que nós entendemos de tudo isso aqui? Que Jesus, como Filho de Deus, como a palavra que foi traduzida unigênito, não foi gerado por Deus como Deus. Como Deus, ele sempre existia. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo próprio Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo também é Deus. Nós já sabemos disso. Que o Pai, o Filho e o Espírito são 3 pessoas diferentes, mas que são um único Deus. Aí vocês falam assim: pastor, me explica direitinho isso aí. Eu não tenho como explicar. A Bíblia diz isso e nós aceitamos isso pela fé. São 3 pessoas
diferentes. Um tem a personalidade do Pai, a outra tem a personalidade do Filho, e a outra o Espírito Santo, mas as três pessoas são um único Deus. Que sempre existiram e sempre vão existir. Deus sempre existiu e sempre vai existir com todas as suas características de Deus. Agora, como homem, Jesus começou a existir aqui, como homem. Porque ele, como Deus já existia, nasceu como uma criancinha e aqui começou o Jesus homem. Queria crescer, viver até seus 33 anos de idade e morrer derramando sangue inocente e puro para nos salvar dos nossos pecados. Foi aquilo que nós vimos no livro passado, quando fala que Deus deu o seu Filho. E essa palavra deu, nós vimos o que implicou ali. Foi a morte de Jesus, o único que poderia morrer para nos resgatar. O único que tem um sangue puro o suficiente para perdoar os pecados que o homem fez, a ofensa que o homem cometeu contra Deus. Então, quem é esse que fez isso? O próprio Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Seu Filho monogênito, que significa o único Filho que Deus tem da espécie de Deus, que é Deus, o próprio Deus. Então ele se entregou, se fez homem e se entregou por amor a nós, para nos livrar, nos salvar dos nossos próprios pecados. Então, quando vier alguém dizer para você que Jesus não é bem Deus, ele foi criado, ele passou a existir em determinado tempo, você fala, como homem sim, mas como Deus não. Como Deus ele sempre existiu, porque ele é Deus. Nós vimos aqui as provas bíblicas. Então não podemos aceitar, né? Essa ideia dos testemunhos de Jeová e outros mais que tentam diminuir a importância de Jesus como Deus, como o próprio Deus que ele é. Como homem ele passou a existir como filho de Maria. E para concluir, quero dizer só duas coisinhas. Maria, depois que Jesus nasceu, ela consumou o casamento dela com José e teve filhos e filhas normais, como todo casal tem. Teve filhos e filhas, inclusive a Bíblia fala o nome deles. E fala que Jesus tinha irmãos, nesse caso aí era irmão só por parte de mãe, né? Tinham homens e tinha também irmãs. Então a Bíblia é muito clara com relação a isso. Fala até os nomes deles. E o livro de Tiago da Bíblia aqui, esse Tiago que está aqui na Bíblia, é um dos irmãos de Jesus. Esse Judas também, que tem um livro aqui na Bíblia chamado livro de Judas, não é aquele Judas Iscariotes, nem o Judas discípulo. É o Judas, irmão de Jesus. Então ele tinha um irmão que chamava Judas, um irmão que chamava Tiago, tinha também um irmão chamado José. Ele tinha vários irmãos e irmãs. Então essa é a primeira coisa que precisa ficar claro para nós. E a segunda coisa é a mais tremenda de todas, irmãos. Jesus, que sempre existia como Deus, na sua glória e no seu poder, na sua magnificência como Deus, se tornou homem. Ele se dispôs a se encapsular num corpo humano. E ele nunca mais vai deixar esse corpo humano. Nós vamos viver na eternidade com Jesus. Nós vamos vê-lo como ele é no seu corpo humano. Eu não digo que isso limita Jesus, porque Jesus, como Deus, não pode ser limitado por nada. Mas ele assumiu eternamente a forma humana por amor a nós. E ele vai viver agora eternamente dentro daquele corpo de homem que ele recebeu quando nasceu na terra. Então nós vamos sempre poder nos relacionar com Jesus como nos relacionamos uns com os outros aqui, né? No céu, na eternidade. Nós vamos poder fazer como João fez quando ele convivia com Jesus. E ele escreve no seu evangelho e na sua carta que ele pegou no verbo da vida. Ele fala lá, né? Aquilo que nós apalpamos com as nossas próprias mãos. Porque ele pegava em Jesus. Ele abraçava Jesus. Ele deitava no ombro de Jesus e dormia no ombro de Jesus.
porque ele, na época que Jesus estava aqui, ele era discípulo, ele era o mais novo, alguns dizem que ele era adolescente ainda, quando Jesus chamou ele para ser apóstolo. Então ele era, nesse sentido, ele tinha Jesus como um paizão dele, né? E ele então tinha um amor, uma ligação muito íntima com Jesus nesse sentido, de pai e filho. E ele dormia mesmo, encostava no ombro de Jesus e dormia tranquilamente, de tanto que ele tinha confiança, tinha essa liberdade com Jesus. E nós vamos poder fazer isso com Jesus, vamos poder abraçá-lo, beijá-lo. Deus o Pai nós não poderemos fazer, porque ninguém pode ver, pode estar de frente de Deus o Pai, porque Ele é tão magnificente, tão esplendoroso, que nem os anjos podem fazer isso. Existe uma categoria de anjos chamada querubins, que são os que ficam mais próximos de Deus, ficam exatamente na presença de Deus, e esses anjos ficam o tempo todo com o rosto coberto, porque eles não podem olhar para Deus, o Deus Pai, mas para o Deus Filho nós vamos poder olhar. Amém? Amém. Então foi esse que morreu na cruz por nós. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho, que é o único Filho que Ele tem, como Deus que é. É isso que significa Filho unigênito. O único Filho que Ele tem como Deus que Ele é. Ou seja, o próprio Deus. Para que Ele deu? Para que aquele que crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Ele fez isso. Amém? Amém, então. Que Deus nos abençoe com o entendimento dessa palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos. Vamos lembrar de orar pelo pastor Maurício. Ele teve um pequeno acidente hoje.